Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar a prova de matemática do Enseja com mais confiança. Dividido em duas partes, o curso apresenta um conteúdo selecionado especialmente para familiarizá-lo com os conhecimentos avaliados no Enseja. Aprenda nesta aula sobre sistemas lineares. Olá, bem-vindo à terceira aula do nosso curso. Aprofundamos nossos conhecimentos sobre matrizes na aula passada. Espero que tenha aproveitado bastante, pois utilizaremos o que aprendemos durante esta aula, principalmente determinantes. Na aula de hoje, aprofundaremos nossos conhecimentos sobre resolução de sistemas lineares. Vamos começar. Modelagem matricial. É muito comum encontrar a necessidade de saber escrever um sistema linear utilizando matrizes quando lidamos com problemas de matrizes. Aprendemos no curso passado alguns métodos para resolver sistemas lineares. Mas, muitas vezes, utilizá-los pode ser trabalhoso por exigirem muitos cálculos. As chances de cometer um erro no caminho quando lidamos com muitos cálculos é bem maior. E na matemática, um pequeno erro pode comprometer a conta inteira. Antes de aprendermos a escrever um sistema linear de forma matricial, ou seja, utilizar matrizes para representá-lo, vamos revisar algumas coisas. Sistemas de equações lineares. É um conjunto de equações que só podemos lidar de uma única vez. Também chamados de sistemas lineares, são utilizados para todos os campos da matemática aplicada, principalmente para modelar e resolver numericamente problemas de diversas áreas. Temos aqui um exemplo de um sistema linear com três variáveis, x, y e z. Só é possível encontrar uma solução para um sistema linear se o número de incógnitas do problema for igual ou maior ao número de equações. Isso acontece, pois se o número de equações for maior, é possível haver equações que se contradizem. Assim, uma variável teria de assumir dois valores diferentes ao mesmo tempo para que as equações sejam verdadeiras. Esta é a forma geral para escrever um sistema linear de n equações e n incógnitas. N seria o número total, a quantidade de incógnitas, e B é o número real chamado termo independente. As soluções de um sistema linear devem aparecer nesta ordem. Fique ligado, se o termo B assumir o valor igual a zero, a equação linear será homogênea. Considere esta equação. Podemos escrever essa identidade desse jeito. É possível imaginar essa equação como o produto entre uma matriz quadrada de ordem 1 por outra matriz quadrada de ordem 1. Esta é uma matriz quadrada de ordem 1, a matriz 2. E esta é uma matriz quadrada, também de ordem 1, a matriz X. O resultado também será uma matriz de ordem 1, cujo elemento é igual a 8. A matriz 2 é a matriz dos coeficientes da equação, ou seja, dos números que multiplicam as variáveis. A matriz X é a matriz das variáveis. E a matriz 8 é a matriz resultante. Agora pegue esta equação. Temos o coeficiente menos 5 da variável x e o coeficiente 3 da variável y. O resultado da equação é o valor zero. Assim, podemos escrever esta equação desta forma. Você já aprendeu a multiplicar matrizes. Ao multiplicar essas duas matrizes, vamos encontrar este produto, não é mesmo?
Além de transformar a equação em matrizes, podemos criar sistemas com equações. Note este sistema com duas equações. Neste caso, os coeficientes dessa equação são 1 da variável x e 1 da variável y. Esses coeficientes formarão a primeira linha da matriz dos coeficientes. O resultado da primeira equação será o primeiro elemento da matriz resultante. A segunda linha da matriz dos coeficientes será composta pelo número 3, coeficiente da variável x, e pelo número menos 2, coeficiente da variável y. O número 0 será o segundo elemento da matriz resultante. Veja como ficou a multiplicação das matrizes criadas. Note que ao calcular o produto entre as matrizes, obtivemos uma matriz identidade. Vamos montar um sistema em forma matricial. Considere A, B e C como três números reais. Agora saiba que a soma de A com B é igual a 2. Saiba também que a soma dos três números é igual a 6. E por fim, saiba que B é o dobro de C. Como montar o sistema em forma matricial com essas informações? Primeiro, montamos as equações. A soma de A com B é igual a 2. A soma dos três números é igual a 6. E B é o dobro de C. Temos que passar as variáveis para o mesmo lado do igual. Então, separamos os coeficientes das variáveis e os escrevemos em forma de matrizes. Responda agora algumas questões. Só é possível encontrar uma solução para um sistema linear se o número de incógnitas do problema for igual ou maior ao número de equações. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Considerando a equação a seguir, quais serão os elementos da matriz dos coeficientes 4a mais 2b menos c? Igual 0. 4, 2, menos 1, 4. 2, 0, 6. Menos 1, 0, 1. 2. Menos c. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Considerando a equação a seguir, calcule a soma dos elementos da matriz dos coeficientes 2a mais 8b igual a 5. 10, 8, 2, 5, 15. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Fique ligado. Podemos escrever um sistema em forma de matriz quando o número de incógnitas é igual ao número de variáveis. Quando um sistema possuir mais equações do que variáveis, algumas das equações serão redundantes. Ou seja, algumas podem ser deduzidas de outras, tornando-as desnecessárias. Se o sistema possuir menos equações do que variáveis, não existe solução para ele. Quando o número de incógnitas do sistema é igual ao número de variáveis, a matriz dos coeficientes do sistema em forma matricial será quadrada. Observe este sistema. Cada elemento a e j é um número real, sendo i o número da linha, o número da equação, e j é referente à variável xj, que é multiplicada pelo coeficiente.
Os números reais, b, são referentes ao resultado de cada linha i, de cada equação. Ao colocar o sistema que acabamos de ver em forma matricial, ele terá n equações e n incógnitas. Isso fará com que a matriz dos coeficientes seja uma matriz quadrada de ordem n. A matriz das variáveis e a matriz resultante terão n linhas, mas apenas uma coluna. Assim, poderemos reescrever o sistema deste jeito. A matriz dos coeficientes recebe o nome de matriz incompleta do sistema. A matriz completa do sistema é a matriz incompleta que recebe mais uma coluna, exatamente igual à resultante. A resultante possuirá n linhas e n mais 1 colunas. Na matriz dos coeficientes, cada coluna é referente às constantes que multiplicam as respectivas variáveis. Por exemplo, a primeira coluna é referente às constantes que multiplicam a primeira variável do sistema. Fique ligado. Quando o determinante da matriz incompleta for igual a zero e o sistema possuir equações que se contradigam, ele não pode ser solucionado. Fique ligado, o sistema é possível, determinado e possui somente uma solução, quando o determinante da matriz incompleta é diferente de zero. Regra de Cramer. É um dispositivo prático utilizado para encontrar a solução, de forma simples, de matrizes incompletas que possuem resultado zero. Isso significa que as matrizes só possuem uma solução e a regra de Cramer é utilizada para encontrar essa solução. Considere um sistema possível e determinado, S, de ordem n. Antes de aplicarmos a regra de Cramer, há alguns termos que precisamos aprender. D é o determinante da matriz incompleta do sistema S. Sabendo que o sistema é possível e determinado, conclui-se que D é diferente de zero. dxi é o determinante da matriz formada pela matriz incompleta de S, substituindo a coluna i pela coluna da matriz resultante. Assim, a solução do sistema é calculada por esta expressão. Vamos ver a regra de Cramer na prática. Este é o sistema que temos disponível. Primeiramente, devemos escrevê-lo em forma matricial. E então descobrimos o valor de D. Lembrando que D é o determinante da matriz incompleta. Você se lembra de como calcular o determinante? Devemos multiplicar as diagonais e somar cada multiplicação. Depois, subtraímos as diagonais de sentidos diferentes. Depois de descobrir o valor de D, devemos calcular o valor de dx. É o mesmo procedimento para calcular a determinante. Mas, como queremos o dx, devemos substituir a primeira coluna pelos elementos da matriz resultante. Substituímos a primeira coluna, pois x está presente na primeira linha de sua matriz. Depois, devemos descobrir o valor de dy. Como y está na segunda linha, devemos substituir a segunda coluna da matriz incompleta pelos elementos da matriz resultante. Realizamos o mesmo procedimento para calcular determinantes e descobrimos o valor desejado. E agora fazemos o mesmo procedimento para encontrar o valor de dz.
Como Z está na terceira linha, devemos substituir a terceira coluna da matriz incompleta pelos elementos da matriz resultante. Depois calcula-se o determinante. Agora podemos utilizar a expressão da regra de Cramer. E descobrimos os valores de x, y e z. Então, podemos escrever a solução do sistema S. O sistema é possível, determinado, e possui somente uma solução quando o determinante da matriz incompleta é diferente de zero. Verdadeiro, falso. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Sistemas homogêneos. Um sistema linear é chamado de sistema homogêneo quando sua matriz resultante é igual à matriz nula. Ou seja, todas as equações são iguais a zero. Para que o sistema homogêneo tenha solução, o determinante da matriz incompleta deve ser igual a zero. Isso faz com que o sistema apresente infinitas soluções. Fique ligado, a solução trivial, onde todas as variáveis são iguais a zero, é sempre válida em um sistema linear homogêneo. Vamos simplificar algumas informações. Considere D como o determinante da matriz incompleta do sistema S. Se o sistema for homogêneo, se D diferente de zero, existe apenas uma solução. A trivial, 0, 0, 0. Sistema possível e indeterminado. Se D igual a zero, existem infinitas soluções. Sistema possível e determinado. Se o sistema não for homogêneo, se D diferente de zero, existe somente uma solução. Se D igual a zero, o sistema pode ser possível e indeterminado, com infinitas soluções. Impossível, ou seja, não há soluções. Vamos ver alguns esquemas do que já falamos para fixar bem. O sistema é homogêneo, então a sequência de elementos 0, 0 e 0 é a solução do sistema. Isso faz com que ele seja sempre possível, mas ele ainda pode ser determinado ou indeterminado. O sistema é possível e determinado quando seu determinante é diferente de zero. Nesse caso, a única solução será a trivial. Ou seja, as variáveis são iguais a 0, 0, 0, 0. O sistema será possível e indeterminado quando seu determinante for igual a zero. O sistema não é homogêneo se os resultados das equações não forem todos nulos. Eles podem ser possível e determinado, possível e indeterminado, e impossível. O sistema não homogêneo é possível e determinado se seu determinante for diferente de zero. O sistema não homogêneo é possível e indeterminado se seu determinante for igual a zero. O sistema não homogêneo é impossível se seu determinante for igual a zero e se pelo menos um par se contradiz. Por exemplo, note este sistema. Seu determinante é igual a zero. Mas suas equações se contradizem. Isso faz com que o sistema seja impossível. Considere as seguintes equações como parte de um sistema. Sobre esse sistema, é correto dizer que ele é impossível, não homogêneo, possível e indeterminado, não homogêneo, possível e determinado,
homogêneo, possível e determinado, homogêneo, possível e indeterminado. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Vamos fazer juntos o exercício anterior para finalizar a aula. Primeiro encontramos seu determinante e conferimos que é igual a zero. Isso descarta a possibilidade dele ser possível e determinado, tanto homogêneo quanto não homogêneo. Então vamos pegar esta equação e descobrir o valor de y. Colocamos x para o outro lado do igual. E simplificamos a conta, dividindo tudo por 2, encontrando assim o valor de y. Então podemos utilizar esta equação. Substituímos y por 2x e realizamos a multiplicação. Note que o resultado não deu certo, ou seja, as equações se contradizem. Logo, o sistema é impossível. Finalizamos assim a nossa terceira aula. Espero que tenha entendido bem a matéria. Aprendemos o que restava saber sobre sistemas lineares. Mantenha seus estudos em dia para acompanhar o curso. Vejo você na próxima aula.